Moraes envia à PGR pedido de abertura de investigação sobre ligação de Vorcaro com Eduardo e Flávio. Logo ele também. Nossa, mas também, né? Ministro da STF quer que o Ministério Público Federal se manifeste sobre requerimento do líder do PT para incluir também o ex-presidente Jair Bolsonaro em investigação relacionada ao dinheiro do banqueiro Master destinado ao filme Dark Horse. Eita. O que mais que tem aí? Dá mais um zoomzinho aí pra nós. Beleza, deu prazo ali de 5 dias. Pedido protocolado pelo Lindbergh Faria, sempre ele em cima do lance. Lindbergh argumentou que o escopo da ação deve ser ampliado para abranger possível conexão entre o financiamento do filme Dark Horse e a atuação de Eduardo nos Estados Unidos, além do envolvimento de Flávio Bolsonaro, do ex-presidente. O site da Intercept revelou que o senador pediu a Vorcaro 134 milhões para bancar o filme inspirado na trajetória do pai. Cerca de 61 milhões de reais foram pagos. Que mais? O Estadão já mostrou que a Polícia Federal abriu uma linha de investigação para apurar se os recursos foram desviados para um fundo sediado no Texas, ligado a Eduardo e usado para custear a permanência dele no país, já que o Supremo Tribunal Federal havia bloqueado contas e dificultado o recebimento de recursos nos Estados Unidos. O fundo tem como agente legal o escritório Law Offices of Paulo Calixto, de Paulo Calixto. Advogado próximo ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Acabou? Mas tem uma nova notícia. Sobre... Vocês viram, né, o vídeo do Valdemar falando... Sim, claro. Contradizendo o Ele Flávio. se pronunciou. Vamos ver. Eu amo o Valdemar. Bota aí, Olha, eu dei uma entrevista na Globo News ontem, onde só me perguntaram do Flávio e do Vorcaro. Acontece que algumas pessoas tiveram o trabalho de cortar e publicar um trecho de um raciocínio onde dá a entender que eu estava falando sobre a conversa deles. Pausa. Daí eu... Ele está claramente lendo um teleprompter. Olha, o Vladimir entrou. Comemora aí. Pimba! Vladimir entrou no Valete Plus. Bem-vindo, Vladimir. Um beijo pra você, ó. E se entrarem mais 9 pessoas... Se entrarem mais 9 pessoas, vocês estarão concorrendo a mais uma revista Valete do Bukele, assinada pelo Renato Batista, tá bom? Aí sortearemos 2 revistas Valete se entrarem 20 pessoas. Até o momento, somente uma. Tá falando tanto da Erika Hilton, que a sua pronúncia... Que a minha pronúncia... Pois é. Mas é a gripe, eu tô prejudicada intelectualmente. Vamos terminar de ouvir o Valdemar. Mas enfim, fica vendo. Claramente os olhinhos dele, ele tá lendo um teleprompter. Fui assistir o que tinha dito e ficou um pouco confuso mesmo. Só que na mesma entrevista, isso foi esclarecido e eu afirmei que nunca falei com Flávio sobre esse assunto. Como ninguém usou a parte dessa entrevista, eu vou colocar aqui um trecho para vocês assistirem. Nessa ocasião ele falou que foi tentar saber o quanto mais dava para pagar, é isso? Não tocou nesse assunto, eu só soube depois. Por quê? Eu não sabia disso, que ele tinha voltado Nessa lá. reunião, então, que ele contou pro senhor? Nessa da bancada, que todo mundo... Não, só soube depois pela imprensa. Então, o senhor está dizendo que ele foi lá pedir para o restante para pagar o filme, certo? De quanto? Qual era o valor? Não sei, não tenho ideia, não conversei com ele esse assunto. Ele não falou também, não quis nem contar de... Não, nem conversei com ele esse assunto mais. Não conversei esse assunto com ele. Entendi. A verdade é que nós vamos mudar este país, melhorar a condição de vida do povo brasileiro. Assim, primeiro, gente, esse vídeo dele não fala nada, tá? Esse outro trecho da entrevista que ele colocou não está falando absolutamente nada. Ele fica repetindo várias vezes que ele não falou sobre esse assunto com o Flávio. Mas pouco antes ele havia dito que o Flávio, mesmo sabendo que o Vorcaro era condenado, não, era suspeito, estava em casa com tornozeleira eletrônica após a primeira prisão, ele foi lá visitá-lo para cobrar o restante do dinheiro. A única coisa que ele tá falando aí nessa segunda parte da entrevista é que ele não sabia qual era o valor porque ele não tratou desse assunto com o Flávio. Mas na mesma entrevista ele fala que o Flávio foi sim cobrar o dinheiro, o que anteriormente Flávio Bolsonaro havia dito que não, que tinha ido até lá para encerrar os negócios. Então, versões contraditórias da mesma história aí pelo presidente do partido do Flávio e pelo próprio Flávio Bolsonaro. Olha, eu acho o seguinte, tá? Sendo legal com Valdeco. Eu acho que talvez ele não tinha
Vou ser legal. Eu acho que ele não tinha informação de que o Flávio disse que foi lá encerrar a relação. Não acho. Foi amplamente divulgado. Calma, deixa eu molhar o bico. Renan Santos. Deixa eu molhar. Deixa, Renan Santos. Aí, ele não sabendo disso, ele disse o seguinte: olha, eu acho que ele foi lá fazer tal coisa. E aí, nesse achômetro dele, ele fala aquilo que todo mundo pensou. Que todo mundo tem certeza que ocorreu. Né? E aí ele fala, aí ele vê que ele falou merda, né? Que ele não deveria ter falado. E aí lá no fundo do estúdio da Globo News devia ter um cara assim, ó. Cala a boca! Para! Fala que não! Pelo amor de Deus, não! E aí ele... Não sei lá, não sei. Ele postou um corte de uma entrevista que ele falou não sei por 1 milhão de 18 vezes. Heloísa, eu mandei pra você a entrevista que ele fala do Flávio. Tá. Pra gente ver que claramente ele fala isso. Então não dá pra ele... Não, ele falou isso. Eu estou dizendo, ele pode ter falado isso sem saber que o Flávio disse que foi pra lá encerrar uma relação. O ponto é, o fato dele ter dito isso é o que está óbvio pra todo mundo que ouviu, né, que ficou sabendo da notícia de que o Flávio foi até o Vorcaro, de que é óbvio que ele foi fazer isso. É óbvio que ele foi fazer isso. Né? E ele falou o óbvio que tá na cabeça de todo mundo. Você quer pôr o vídeo, não? Que eu acho que... Pode pôr. Todo mundo já viu Que eu acho que isso. todo mundo já viu essa. Tá sem som ali no cantinho, ó. Opa. Copia o link e cola no navegador. No seu navegador. Porque tá ruim essa extensão nova. Acho que não vai, não. Tá bom, mas enfim, todo mundo viu a entrevista. Só bota na tela para as pessoas saberem de qual a gente tá falando e segue o jogo. Maravilha, meu. O que mais temos aí? PF classifica... Isso é realmente... Peculiar, não? Muito peculiar, né? PF classifica com acesso restrito por 100 anos a lista de visitantes de Daniel Vorcaro na prisão, afirmando, por meio da lei de acesso à informação, que os dados são sensíveis. Por que são sensíveis? Por que a gente não pode saber quem que visitou o Vorcaro? Quem é que está visitando o Vorcaro? Quem é que está visitando o Vorcaro? Além de seus advogados e familiares. Pois é. Ninguém sabe? Aparentemente não, porque botaram um sigilo. Mas ninguém viu, tipo, alguém entrando ali na PF, né? Alguém parando o carro. Alguém lá do presídio não deu uma olhada. Não vai vazar nada. Será que é alguém importante? Estranho. No mínimo, estranho, tá? Ministro. Não, e assim, um sigilo de 100 anos. O que estão dizendo, né, é que... Parece que saiu isso aí na Folha, que a proposta de delação do Vorcaro, ele dizia para rever a liquidação do Banco Master. Ai. É sério? Saiu na Folha. É para rever a liquidação do Banco Master e que ele não sabia que o Toffoli estava metido no resort Itaiaia. Ele pediu a anulação, na verdade. Não pediu nem pra rever, ele pediu a anulação mesmo. Pediu anulação da liquidação do Master em delação. Banqueiro disse desconhecer relações de Dias Toffoli com o resort de luxo Itaiaia. Desce aí. O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tentou condicionar o acordo de delação premiada à reversão da liquidação da instituição financeira decretada pelo Banco Central. Segundo informações publicadas pela coluna Painel, da Folha de São Paulo, o ex-banqueiro pediu à Polícia Federal a anulação da medida que encerrou as atividades do banco em novembro do ano passado. Por que você acha que isso aconteceu, Renato? O que é? Assim, esse pedido dele, ele tá fazendo o pedido mais escroto possível. Por isso que o André Mendonça, inclusive, rejeitou, né? Sim. Agora ele vai mudar de advogado. É que ele já sabe que não tá dando pra nada, então ele tá apostando no impossível mesmo. Agora ele vai mudar de advogados, vai tentar fazer uma outra delação, tentando entregar mais alguma coisinha. Não acho que ele vai apostar em fazer uma mega delação nos níveis que talvez o André Mendonça espera, então ele acredita na força dos amigos dele que estão deixando de ser delatados por ele para livrá-lo da cadeia.
Não tem dado muito certo, né? Não, tem que esperar com A única mais coisa que deu certo é que ele foi pra uma prisão e depois ele voltou pra sede da PF, que é onde ele tem mais regalias, né? Por enquanto, o único benefício que ele teve, até onde vai o meu conhecimento, foi esse. Grupo de WhatsApp de Vorcaro era usado para definir fraudes no BRB, diz PF. Mensagens revelam orientação direta do ex-banqueiro a subordinados para alterar documentos enviados ao banco estatal. Nossa, que gravata horrorosa. Em uma das conversas, Vorcaro reclama da divergência de valores apresentados em extratos enviados ao banco estatal. Não fecha a conta, escreveu. As mensagens fazem parte da investigação da PF sobre supostas irregularidades em aportes de ao menos 12,2 bilhões de reais feitos pelo BRB no Master. O inquérito apura suspeitas de pagamento de propina ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, acusado de favorecer o interesse de Vorcaro. As informações são do jornal Estado de São Paulo. Na avaliação da PF, os diálogos reforçam a participação direta de Vorcaro e de executivos do Master na produção de documentos supostamente falsificados para garantir recursos do banco estatal. Segundo os investigadores, os valores ajudariam a enfrentar a crise de liquidez do banco, controlado pelo empresário desde agosto de 2024. O grupo identificado pela PF se chamava InfoBRB e reunia Vorcaro, Alberto Félix, então superintendente de tesouraria do Master, e Ângelo Silva, diretor financeiro da instituição na época dos fatos. As defesas dos dois executivos não responderam aos questionamentos da reportagem. Vorcaro usava a possível empresa de fachada em documentos para o BRB. Em 23 de junho de 2025, Vorcaro cobrou dos subordinados o envio de um extrato relacionado a carteiras de crédito consignados atribuídas à empresa Tirreno, apontada pelos investigadores como possível empresa de fachada. O documento seria encaminhado ao BRB. Bom, ok, acho que já chega dessa matéria. Ele mandava no BRB. Digamos que ele mandava em muita coisa, não é mesmo? E o senhor Paulo Henrique Costa aí também, né? Um que poderia aí abrir o bico o quanto antes, né? Pois é. Quanto antes pode complicar bastante a situação de Daniel Vorcaro, que já está complicada, mas ele conta ali com seus altos amigos, né? Nos altos escalões da República. Hoje também a Polícia Federal bateu na porta de Cláudio Castro. Pela segunda vez em 15 dias. Pela segunda vez em investigação, dessa vez do Banco Master, né? O Cláudio Castro, ele conseguiu se meter em todos os grandes escândalos. Impressionante. Cumprindo ali a sua função, vamos dizer, histórica ali de governador do Rio de Janeiro. Que mais temos aí? A galera tá dizendo que o Metrópolis tá ao vivo no... eu acho que pode ser o tal do bait, né? Você achou? No Tô YouTube? procurando aqui. Aqui no canal deles não tá ao vivo, não. Agora tá. Agora tá? Estão ao vivo e o assunto é encontro entre Flávio e Bolsonaro e... Flávio Bolsonaro e Trump confirmado. Quem são os hóspedes da Itamaraty? Bota aí pra nós ver. Políticos têm dito que acho que não tem nada, eles vão estar comentando só. Tá. Só. Vamos voltar lá pro Cláudio Castro. Matéria do Valete Plus, tá? Matéria do Valete Plus, e você ainda não entrou aí, tirando essas 11 pessoas maravilhosas que já entraram. O Cláudio Castro é alvo de nova operação da PF que investiga aportes bilionários do Rio Previdência no Banco Master. Policiais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão no Rio e no Distrito Federal em ação autorizada pelo ministro André Mendonça do STF. A PF aponta que os aportes do Rio Previdência em letras financeiras do Banco Master não se basearam em decisões técnicas, quem poderia imaginar, mas sim no alinhamento político e na relação pessoal entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro, então dono da instituição financeira. Essa relação teria favorecido a indicação de cargos-chave na diretoria do Rio Previdência, com o objetivo de assegurar decisões de investimento em consonância com os interesses do Banco Master. Os investigadores apuram aplicações que somam mais de 3,6 bilhões de reais do Fundo Previdenciário. Apenas entre outubro de 2023 e outubro de 2025, período de aparente crise de liquidez do Master, foram feitos mais de 2,9 bilhões de reais. Qual que é a parada aí? A parada é o seguinte: é um roubo
vamos dizer, que eles achavam que era mais sofisticado do que um, sei lá, um desvio de emenda, do que uma roubalheira típica aí, por exemplo, as que o PT produziu aí nos últimos anos. Eles, eu estou aqui com um cara que é um banqueiro, né? O cara vem da iniciativa privada, né? Eu vou investir ali os meus... colocar o meu instituto de previdência para investir neste banco, num banco privado, é uma decisão, sabe, que reflete um dinheiro privado que vai render ali, né? Em contrapartida ele me ajuda aí financeiramente de outras formas. Eles achavam que isso era super sofisticado, né? E o importante disso daí é o seguinte: lá no Rio de Janeiro foi essa roubalheira aí de 4 bilhões de reais. No Amapá tem mais bilhão, né? Se somar todos os estados aí, passa de dezenas de bilhão. E se você somar os municípios, inclusive, eu publiquei um vídeo no meu Instagram sobre a cidade de Cajamar, que teve uma operação. Cajamar fica na região metropolitana da Grande São Paulo. E teve uma operação em várias outras cidades do estado. Por quê? Várias cidades do estado de São Paulo investiram, né, os seus institutos de previdência, que deveriam se guiar por critérios técnicos, resolveram por critérios, né, super técnicos. Esse daí, ó, da pontinha ali, ó, o outro, aí, esse daí, maravilhoso. Resolveram investir o seu dinheiro, né? Esse aí é o prefeito da época do investimento super técnico, né? Que inclusive me mandou mensagem no meu Instagram, super bravo, né? Coincidentemente, ele vai ser candidato pelo PP, ele é vice-presidente do PP, né, hoje, do Ciro Nogueira, que coincidentemente também estava metido no escândalo do Master. Mas deve ser tudo coincidência da minha cabeça. Imagina, e da Polícia Federal, né? E do ministro André Mendonça. E aí, várias cidades do estado de São Paulo colocaram dinheiro no Banco Master, né? E aí eles tentam justificar, não, mas o Instituto tem os conselheiros lá e não tem uma indicação política. Como assim? Como assim? Né? Quem manda no Instituto de Previdência Municipal é o prefeito, é o executivo, bem como no estadual, o governador. Então, essas pessoas tentam tirar o corpo fora depois de ter colocado o dinheiro dos aposentados, dos servidores públicos, numa barca furada, para sabe-se lá qual, né? Sabe-se lá como ter recebido algo de volta de Daniel Vulcaro, né? Então, todos os canalhas que, ou por incompetência, que eu duvido, ou por outros interesses, que eu acredito muito, colocaram dinheiro dos servidores dos institutos de previdência no Banco Master. Isso aí, meus amigos, isso aí ainda vai colocar muito prefeito e governador atrás das grades, de preferência junto com o Daniel Peleleca